Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a retomar as nossas considerações sobre este precioso livro profético que nós estamos a estudar. É o livro de Miqueias. Nós temos visto grandes assuntos neste livro e certamente extremamente atuais para cada um de nós. Por isso mesmo nós vamos começar por ler este capítulo 6 que tem tanta riqueza para as nossas vidas. Diz assim, então o livro de Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele te declarou ao homem o que é bom. O que é, ó homem, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouve, ó tribo, aquele que a cita. Ainda há na casa dos ímpios os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguada. Poderei eu inocentar a balança falsa e a bolsa de pesos enganosos? Então temos aqui um diálogo que Deus estabelece com o povo de Israel e um diálogo que Deus vai, de alguma forma, pedir uma prestação de contas ao povo. O povo estava, de alguma maneira, fora da realidade espiritual. Havia muita religião, não confundam a ideia. Havia muita religião, mas pouca verdade, pouca verdadeira espiritualidade. Então nós podemos ter religião, mas não ter espiritualidade. Então estamos a distinguir estes dois aspectos, porque é exatamente o que ocorre aqui no povo de Israel. Eles eram religiosos, eles tinham as suas cerimónias, eles faziam os seus sacrifícios, eles tinham o cumprimento daquelas regras todas, mas não havia um coração entregue a Deus. E por isso Deus, de facto, os confronta com o seu viver diário. Eu creio que este texto bíblico que nós encontramos aqui é um texto que nos deve a nós, portugueses, fazer refletir seriamente sobre esta questão. Nós temos religião, mas muitas vezes a nossa dita religião não interfere no nosso dia-a-dia. E é aqui que Deus levanta estas perguntas. Será que eu vou inocentar a balança falsa? Será que eu vou esconder os meus olhos da taxa de gravidez na adolescência que cresce de uma forma assustadora? Será que eu vou fechar os meus olhos ao alcoolismo, que é um flagelo na nossa sociedade? Será que eu vou fechar os meus olhos à corrupção, que é transversal a todas as camadas da sociedade? Deus está a fazer a mesma pergunta a cada um de nós, como portugueses, assim como fez ao povo de Israel. Deus, de alguma maneira, condena este tipo de religião. Aliás, Jesus condenou esse mesmo tipo de religião nos fariseus. Eles eram religiosos. Eles eram homens que cumpriam a lei. Estavam sempre presentes nas cerimónias. Tinham muitos seguidores. Mas, no entanto, não conheciam o coração de Deus. Eu creio que precisamos de uma revolução na nossa mentalidade de encarar a vida espiritual, de encarar a nossa própria fé, de encarar a nossa própria religião. Não podemos simplesmente ter uma religião de cerimónias. Não podemos ter uma religião de fachada. Não podemos ter uma religião nominal. Nós temos que ser verdadeiramente filhos de Deus, cristãos que assumem um cristianismo que tem um impacto no dia-a-dia. Tem um impacto nos negócios, tem um impacto na forma como os professores dão aulas, tem um impacto na forma como os médicos exercem medicina, tem impacto na forma como o empregado de escritório faz o seu trabalho, tem impacto na forma como os patrões pagam aos seus empregados, tem impacto na forma como os empregados trabalham mesmo quando o patrão ou o chefe não está a ver. Porque o verdadeiro cristão trabalha para o Senhor, serve ao Deus vivo e verdadeiro, independentemente daquilo que os outros veem. É por isso que o texto bíblico aqui nos desafia a olhar para a prática da justiça. O que é justo? O patrão paga-nos para nós trabalharmos, então o justo é trabalhar. Se eu trabalhei, o justo é receber o salário. Amar a misericórdia, ou seja, olhar para aqueles que estão na miséria, estender o meu braço solidário àqueles que precisam de ajuda.
E o texto bíblico nos desafia a olhar para aqueles que são os órfãos e as viúvas. Naquele tempo, órfãos e viúvas eram sinónimos de miséria profunda, porque não havia apoios de segurança social, não havia apoios de fundos de viuvez, nem coisas que se parecesse. Então, por isso o texto bíblico nos desafia a amar os órfãos e as viúvas. Então, amar a misericórdia é perceber que há pessoas que estão na miséria e que precisam ser amadas. Mais do que trazer dinheiro, porque muitas vezes nós pensamos amar a misericórdia é dar dinheiro a alguém. Não é isso. Às vezes amar significa não dar dinheiro a alguém. Todos aqueles que trabalham em grupos de autoajuda e que têm apoiado famílias de pessoas que vivem o drama das dependências, seja alcoolismo ou drogas, muitas vezes é ensinado a esse grupo o chamado amor firme. Amor firme significa, em que algumas circunstâncias, é dizer a um filho que se ama muito: meu amado filho, enquanto tu continuares com esse vício das drogas, eu tenho que te pôr fora de casa. Não podes continuar em casa a roubar, a comer, a dormir e continuar a degradar a tua vida dessa maneira. Porque te amo e não te quero ver dessa forma, eu tenho que te pôr fora de casa. Isto é amor firme. Amar a misericórdia muitas vezes é fazer coisas que doem, coisas que custam, mas têm que ser feitas para benefício daquela pessoa. Então vemos aqui que o desafio de Deus é este: praticar a justiça, amar a misericórdia e um pouco mais andar humildemente com o teu Deus. Este é um texto que realmente nos desafia a uma comunhão íntima com Deus. Não podemos continuar do alto da nossa idade, do alto da nossa religiosidade, do alto da nossa cultura, a querer competir com Deus, a querer dizer a Deus que nós sabemos mais do que Ele. E infelizmente às vezes nós temos feito isso quando desprezamos a palavra de Deus, desprezamos a Bíblia. Não, Deus diz para não mentir, mas uma mentirinha inocente não faz mal. Ainda há pouco tempo ouvi alguém dizer isto. E realmente é aberrante, é chocante até, essencialmente quando vem de boca de alguns religiosos. Mentirinha branca, mentirinha que não faz mal. Deus diz que é mentira. Ponto final, parágrafo. E se é contrário à vontade de Deus, eu não sei mais que Deus. Eu não percebo todas as coisas. Tenho que confessar. Há coisas que eu não entendo. Há coisas que eu entendo. Há coisas que eu percebo. Eu percebo que se eu mentir, vou quebrar a confiança de alguém. Vou, de alguma forma, fragilizar os meus relacionamentos. E por isso mesmo, quando eu tentar manifestar a minha vontade, a minha percepção das coisas, a outra pessoa vai ponderar se eu estou a falar a verdade ou mentira. Portanto, é óbvio que quando Deus dá orientações é porque elas têm algum impacto na nossa vida social e Deus quer o melhor para nós. Por isso mesmo Deus diz para nós andarmos humildemente com o nosso Deus. Então temos que perceber que se Deus diz alguma coisa, provavelmente Deus tem razão. Eu talvez não sei todas as respostas e eu tenho que andar humildemente com o Senhor. Obedecendo assim a Deus, mesmo que eu não entenda todas as coisas que a palavra de Deus me diz. Miqueias prossegue nesta reflexão do capítulo 6 a dizer assim no verso 12: porque os ricos da cidade estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa na sua boca. Aqui então nós encontramos o estado espiritual e moral da nação de Israel no tempo do profeta Miqueias. Quais são então os pecados aqui mencionados? Quais são as coisas que o povo de Israel fazia que eram contrários à vontade de Deus? Nós não gostamos de usar a palavra pecados porque sentimos logo alguma religiosidade nisto, mas de facto é assim mesmo. Quando nós falhamos o alvo, pecado quer dizer isto: falhar o alvo. Cada vez que nós falhamos o alvo, então pecamos. Então temos aqui 3 tipos de pecado. Primeiro, o pecado da violência. O povo era extremamente violento. A violência estava a alastrar pela sociedade de uma forma tremenda. E isto cria insegurança, como é óbvio. Nós temos algumas cidades do nosso país que estão a ferro e fogo, estão debaixo de violência nas ruas, insegurança nas ruas. As pessoas não são capazes de viver uma vida tranquila porque têm receio do que possa acontecer, quer pela própria violência dos marginais, quer pela, às vezes, a própria abuso de autoridade de algumas polícias. E às vezes as pessoas ficam com um sentimento de insegurança. A violência gera insegurança e gera também mais violência. Então, primeiro temos aqui este pecado da violência. O segundo é o falar mentira.
que gera e quebra a confiança. Gera desconfiança, quebra a confiança. As pessoas nunca sabem quando é que aquela pessoa está a falar, se é verdade, se não é verdade, se vai cumprir, não vai cumprir. E eu creio sinceramente, já tenho dito isto com várias vezes aqui no nosso programa, creio que se o exemplo viesse de cima, os políticos, em primeiro lugar, começassem a falar a verdade e fossem consequentes com a falar a verdade, certamente as mudanças ocorreriam na nossa sociedade e houvesse consequências para quem mente. Se os políticos fossem, quando fossem apanhados numa mentira, houvesse penalização, porque são figuras públicas, não se podem dizer hoje uma coisa e amanhã outra, têm que ser pessoas coerentes, têm que ser pessoas que de alguma maneira afirmam e são capazes de no fundo, ficar firmes nas suas convicções. Por outro lado, a gente iria ver uma mudança significativa na sociedade. A mentira gera desconfiança. Depois temos aqui o engano, uma ação dissimulada, uma coisa mais sútil, e vemos que muitas vezes as pessoas caem neste erro. O profeta então denuncia este tipo de práticas. Creio que se nas nossas cidades, no nosso país, estas mudanças ocorressem, certamente o nosso país seria muito diferente. Haveria certamente menos violência, haveria menos mentira, menos engano e certamente haveria mais confiança, consequentemente, mais segurança, mais paz. E as pessoas poderiam certamente estar mais tranquilas para produzir muito mais ao seu redor, porque de facto sentiam-se bem, sentiam-se seguras para poder desenvolver aquilo que eram as suas competências, os seus trabalhos de uma forma diferente. Então é o desafio de Deus para as cidades, é o desafio de Deus para o mundo, no fundo. As nações, as cidades podem declarar muitas vezes estados de calamidade pública diante de terremotos, diante de secas, diante de enchentes, mas é triste não ver quando há este flagelo de uma forma transversal na cidade, não haver o mesmo empenho dos líderes a proclamar um estado de sítio, a proclamar uma emergência pública por causa da mentira, da injustiça, do engano, da violência que muitas vezes campeiam no nosso meio. Precisamos realmente de mais oração. Precisamos de voltar à palavra, precisamos de voltar ao Evangelho e assumir o nosso cristianismo com mais propriedade. Era necessário realmente que desde o empregado que faz o trabalho mais humilde até o patrão mais bem-sucedido do nosso país aplicasse estes princípios, realmente as coisas mudariam. Aliás, a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado é o povo cujo Deus é Senhor. Ou seja, é o povo em que Deus reina efetivamente naquela sociedade. Como seria bom se isto acontecesse na nossa sociedade. Como seria bom que os 98% de cristãos em Portugal fossem efetivamente cristãos. Vivessem o cristianismo. Eu creio que para já acabaria muitas das discriminações que ocorrem no nosso país. Porque a pessoa olharia, amaria a misericórdia. Estaria a amar aqueles que são mais carenciados. Então não iria estar a discriminar pessoas. Acabaria a presunção, acabaria a corrupção, acabaria uma série de defeitos e de vícios que a nossa sociedade tem. Realmente precisamos voltar a estes rudimentos da fé. O verso 13 aqui do capítulo 6 do livro de Miqueias diz assim: assim também passarei eu a ferir-te e a deixar-te desolada por causa dos teus pecados. Então a nação de Israel seria ferida por Deus e ficaria desolada por causa da forma como se tinha vindo a conduzir. Deus leva a sério o assunto do pecado. Deus não é o Pai Natal. Eu creio que um dos grandes erros que nós cometemos é pensarmos que Deus é de facto o Pai Natal. Que Ele vai desculpar toda a gente no final e afinal depois dá um presentezinho a todos e vivemos uma noite feliz. Deus não é o Pai Natal, efetivamente. Deus é um Deus de amor, sem dúvida. Mas Deus também, porque nos ama, Ele vai nos confrontar com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, porque Ele quer que nós cresçamos. Ele quer mudar, de facto, a nossa vida para uma qualidade de vida, porque a maior parte dos pecados que nós cometemos, em primeiro lugar, nos prejudicam a nós próprios. E depois, em segundo lugar, prejudicamos os terceiros. E é por causa desse prejuízo que nós temos, em termos pessoais e em termos de ferir aqueles que estão ao nosso redor, que é necessário que o pecado seja tratado. Dando um exemplo, se eu alimento amargura no meu coração, alguém me disse alguma coisa e eu fico ali a remoer aquilo e fico amargurado, enfim, não vou tratar do assunto com a pessoa, não vou confessar essa minha fraqueza, essa minha fragilidade, eu vou cortar relações com aquela pessoa e Deus não quer isso. Deus quer que eu viva uma vida de paz com aqueles que me rodeiam.
E por isso mesmo ele condena esse tipo de prática. Eu ficar amargurado, a remoer aquele sentimento ali, como se aquilo me fizesse bem. E alguns de nós pensamos que assim estamos a martirizar aquela pessoa que nos ofendeu. Antes, pelo contrário, estamos a martirizar-nos a nós próprios. É por isso que Deus aqui mostra claramente que Ele vai ter que tratar deste problema do pecado. E eu dei só um exemplo da amargura. Podia dar muitos outros exemplos. Praticamente para todos os pecados poderia dar exemplos de como, se nós não tratarmos, se nós não formos confrontados, às vezes nós nos acomodamos. Não queremos resolver o problema. E Deus quer que nós vivamos uma qualidade de vida superior àquela que temos. Mas para isso temos que ser sérios na forma de tratar as nossas fraquezas. O verso 14 ainda daqui do livro de Miqueias diz: comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Agora Deus vai falar sobre a forma como Ele vai agir para com o povo de Israel. O povo e a grande paixão do povo era possuir bens. Parece que não mudamos muito desde aquela época. Continuamos a querer ter mais casas, mais carros, mais telemóveis, mais micro-ondas, mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. E a paixão do povo é ter. Eu creio que houve uma grande mudança entre a geração moderna e a pós-moderna. Enquanto que a geração moderna, ela de alguma forma desenvolvia o materialismo, era o ter, queria ter mais porque não tinha no passado. A geração pós-moderna desenvolveu o consumismo, que é algo diferente. Eu tenho, mas tenho que ter a última geração disto. Seja de computadores, telemóveis, carros ou outra coisa qualquer. Eu tenho isto, já estou contente com ter isto, mas agora, passados uns meses, já não estou. Então preciso de outro modelo mais evoluído. Preciso de um modelo mais desenvolvido. Então é um consumismo. Aquilo que era bom até há 2 meses atrás deixou de o ser. Então entramos nesta correria do ter. O povo aqui de Israel não era muito diferente de nós. Mudou só no fundo os parâmetros, mudou só no fundo o objeto que era para adquirir. Mas na realidade a emoção, o sentimento, a atitude era a mesma. Era querer ter e confiar nessas coisas, pensando que de alguma maneira Deus não iria perceber que eu afinal estou mais egoísta, que eu afinal estou mais a olhar para mim próprio, estou mais invejoso, estou mais desejoso de ter as coisas do que de partilhar com aqueles que estão necessitados. E é por isso que Deus diz que as coisas um dia vão chegar ao fim. Comerás, mas não te fartarás. Ou seja, nunca estamos satisfeitos com nada. E esta atitude cria deficiências emocionais, cria problemas psicológicos até, porque a pessoa é um insatisfeito por natureza, quer dizer, fica insatisfeito sempre, nunca está contente. Eu compreendo perfeitamente isto, porque durante algum tempo eu identificava-me com este aspecto. Eu estava constantemente insatisfeito, alcançava um objetivo, mas aquilo não era suficiente, queria ter mais. Pode até parecer saudável, no sentido que vamos progredindo, vamos evoluindo, vamos alcançando cada vez mais, não estamos conformados, quer dizer, não entramos numa situação de conformismo. Pode parecer positivo, mas quando é já uma situação em que nós nunca estamos efetivamente satisfeitos, nunca tiramos prazer do que alcançamos, então torna-se doentio, torna-se pecado. Deus realmente quer tratar consigo e comigo este tipo de situação. Ele quer nos trazer a uma qualidade de vida superior. Ele quer nos trazer a um espaço onde nós nos podemos satisfazer com a sua presença. Não tanto se eu tenho tudo e mais alguma coisa, ou se não tenho nada. É interessante ver que o apóstolo Paulo dizia a certa altura que ele sabia estar satisfeito em todas as circunstâncias, tendo o que comer e tendo o que ter, ou não tendo, passando necessidade. E, infelizmente, hoje em dia, até a própria religião enveredou por um caminho que é aquele cristão que tem fé tem que ter muita coisa, tem que ser rico. Isto não se encontra em lado nenhum nas Escrituras. Aliás, vemos aqui que Deus vai fazer uma terapia, um jejum de bens para a nação de Israel poder focar a sua atenção no que é essencial. O profeta continua: semearás, contudo, não cegarás. Pisarás as azeitonas, porém não te ungirás com o azeite. Pisarás a vindima, no entanto não beberás o vinho. O profeta então continua a descrever este jejum que Israel iria passar, um jejum promovido por Deus, um jejum de bens materiais. Ou seja, eles não iriam ter o conforto, eles não iriam ter o azeite, eles não iriam ter estes bens essenciais para o povo de Israel, que geram riqueza. Eram os bens que geravam riqueza, que mostravam
prosperidade no meio da nação de Israel. E porquê? Porque Deus queria que eles concentrassem a sua atenção naquilo que é essencial. E o que é que era essencial? Ainda se lembram? Praticar a justiça, amar a verdade e andar humildemente com o Senhor. Este então é o desafio de Deus para cada um de nós. E por isso mesmo Deus vai aqui trabalhar com esta nação desta maneira. Este assunto que Deus traz aqui com Miqueias não era novo. Portanto, Deus já estava a trabalhar com o povo de Israel, e isto aqui vemos a paciência de Deus exatamente por causa disso. Já nos reinados de Acabe, já nos reinados anteriores, já Deus havia começado a trabalhar com o povo de Israel, e isso era um fenómeno recorrente. Deus queria efetivamente trabalhar no coração destes homens, destas mulheres, para levá-los a uma maior relação com Deus, para levá-los a um caminhar diferente, para levá-los a uma qualidade de vida que de facto valoriza as relações mais do que o ter. E o verso 16 aqui de Miqueias ainda diz: porque observaste os estatutos de um rei e todas as obras da casa de Acabe e andastes nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação dos habitantes da tua cidade, um alvo de vaias, assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Então vimos já que este Deus aqui refere dois reis, Onri e Acabe, que foram os reis terríveis neste sentido de conduzir a nação para fora dos caminhos de Deus, levando-os para a idolatria, para o ocultismo, sacrifícios humanos, e realmente foi um período extremamente negro da vida de Israel. Eu espero sinceramente nós podermos continuar estas reflexões no próximo programa, porque o nosso tempo chegou ao fim, e eu espero que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.